Você já parou para pensar por que o Brasil, um dos países mais ricos em recursos naturais, enfrenta tamanha desigualdade e crises econômicas recorrentes? O que há por trás do aumento desenfreado do dólar, da pressão pelo corte de direitos sociais e da submissão aos interesses do mercado financeiro? Não é coincidência. Estamos no meio de uma verdadeira guerra especulativa, onde o futuro de milhões é trocado pelo lucro de poucos. Mas e se houvesse uma forma de virar o jogo? E se, em vez de aceitar as regras impostas, o Brasil ousasse agir? Como assim? Decretando uma moratória à investigação da sua própria dívida pública. Hoje vamos desmontar as narrativas dos grandes editoriais, revelar os interesses ocultos por trás desse sistema e mostrar por que este é o momento ideal para o país resgatar sua soberania. Prepare-se para uma análise que você dificilmente verá na mídia tradicional. Bem-vindo a uma nova perspectiva sobre a economia brasileira. O Brasil atravessa um momento crítico em sua economia, marcado pela alta volatilidade do câmbio e pela pressão incessante de setores do mercado financeiro e da grande mídia. Essa guerra especulativa, exemplificada pelo aumento constante do dólar e a consequente desvalorização do real, tem sido alimentada por narrativas alarmistas nos editoriais dos principais veículos de comunicação do país. Em um movimento coordenado, esses editoriais têm pressionado o governo a priorizar cortes sociais e a manutenção de altos pagamentos de juros em detrimento de políticas que favoreçam o crescimento econômico e o bem-estar da população. Neste contexto, a tese de que o governo deveria decretar uma moratória e realizar uma auditoria cidadã da dívida pública se apresenta como uma alternativa não apenas viável, mas necessária para proteger o país das amarras do capital especulativo e reconstruir um modelo econômico mais justo e mais sustentável. O aumento do dólar no Brasil não pode ser analisado de forma isolada. Ele é resultado de uma combinação de fatores incluindo a instabilidade econômica global, o contexto doméstico de juros altos e a desconfiança fomentada pelos mercados. No entanto, o elemento mais preocupante é a ação especulativa de agentes financeiros que se aproveitam da fragilidade institucional para inflar o custo do dólar artificialmente. Essa especulação tem impactos diretos sobre a inflação, os custos de produção e, consequentemente, a vida da população. Os editoriais da grande mídia têm desempenhado um papel fundamental nesse processo. Veículos como Folha de São Paulo, Estadão e o Globo frequentemente publicam análises e opiniões que reforçam o discurso da austeridade fiscal, insistindo na necessidade de cortes sociais e ajuste fiscal como forma de recuperar a confiança do mercado. Ao mesmo tempo, evitam discutir o papel nocivo da especulação e das altas taxas de juros na criação de uma economia frágil e completamente dependente. Um dos aspectos mais relevantes e frequentemente negligenciados dessa discussão é a questão da dívida pública brasileira. Dados recentes mostram que a maior parte dos recursos arrecadados pelo governo é direcionada ao pagamento de juros e amortizações da dívida, beneficiando assim um pequeno grupo de credores, em sua maioria bancos e investidores institucionais. Este sistema perpetua uma lógica perversa de concentração de renda e de recursos, ao mesmo tempo que suga os investimentos necessários para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. No entanto, a origem e a composição dessa dívida são amplamente desconhecidas pela maioria da população. Há décadas, movimentos sociais e organizações como a Auditoria Cidadã da Dívida vêm denunciando irregularidades na sua constituição, incluindo juros abusivos, contratos pouco transparentes
e a utilização da dívida como ferramenta de dominação econômica. Apesar disso, nenhuma medida efetiva foi tomada para investigar e corrigir esses problemas. Decretar uma moratória da dívida pública é uma decisão que exige, acima de tudo, coragem política e visão estratégica. A moratória não significa um calote irresponsável, mas sim um gesto soberano de proteção ao patrimônio nacional e ao bem-estar da população. Diversos países já tomaram essa medida ao longo da história, como o Equador, em 2008, que conseguiu renegociar sua dívida em condições muito mais favoráveis após uma auditoria cidadã. A experiência equatoriana demonstrou que a dívida muitas vezes é usada como um instrumento de controle externo, mas pode ser enfrentada com medidas firmes e, acima de tudo, com apoio popular. No caso brasileiro, a moratória se justificaria pela evidente discrepância entre o discurso de austeridade propagado pela mídia e a realidade de um sistema financeiro altamente privilegiado. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam desemprego e insegurança alimentar, os lucros dos bancos atingem recordes históricos impulsionados pelas altas taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central. O pagamento ininterrupto da dívida em condições tão desfavoráveis representa, na prática, uma submissão completa aos interesses do mercado. A realização de uma auditoria cidadã da dívida pública é o passo seguinte à decisão de uma moratória. Trata-se de um processo de investigação minucioso que busca identificar irregularidades, renegociar contratos e estabelecer novas bases para a gestão da dívida. A auditoria tem como objetivo principal assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma transparente e também responsável, priorizando assim os interesses da população em detrimento dos credores internacionais e também nacionais. Além de sua relevância econômica, a auditoria cidadã possui um profundo significado político e simbólico. Ela representa um rompimento com a lógica da subserviência aos mercados financeiros e uma reafirmação da soberania nacional. É também uma forma de educar a população sobre os mecanismos que perpetuam a desigualdade econômica, fortalecendo a mobilização social em defesa de um modelo econômico mais justo. A grande mídia brasileira tem desempenhado um papel central na manutenção do status quo. Seus editoriais frequentemente associam qualquer tentativa de questionar a dívida pública a um suposto populismo econômico ou irresponsabilidade fiscal. Esse discurso é amplificado por especialistas alinhados aos interesses do mercado financeiro que tratam a dívida como um tabu que deve ser intocável. No entanto, essa narrativa ignora as evidências históricas de que medidas ousadas como a moratória e a auditoria podem gerar resultados positivos. O fato de que os cortes sociais defendidos pela mídia têm impactos devastadores na vida da população mais vulnerável, aprofundando a desigualdade e enfraquecendo as bases de desenvolvimento econômico sustentável, constitui uma razão para defender a auditoria pública da dívida. Defender a moratória e a auditoria cidadã não significa ignorar a necessidade de responsabilidade fiscal, mas sim repensar as prioridades do Estado. Em vez de sacrificar áreas essenciais para garantir o pagamento de juros, o governo deve buscar formas de estimular a economia, gerar empregos e reduzir as desigualdades. Isso inclui investimentos em infraestrutura, educação, saúde e tecnologia, além de políticas de redistribuição de renda e fortalecimento da indústria nacional. A implementação de uma auditoria cidadã também abriria caminho para um debate mais amplo sobre a reforma do sistema financeiro. Medidas como a redução das taxas de juros, o controle da especulação cambial e a democratização do acesso ao crédito seriam essenciais
seriam essenciais para reconstruir uma economia mais equilibrada e mais inclusiva. O momento atual exige coragem e determinação por parte do governo brasileiro. A guerra especulativa e a pressão dos editoriais da grande mídia não podem ser enfrentadas com passividade ou submissão. Decretar uma moratória e realizar uma auditoria cidadã da dívida pública são medidas necessárias para romper o ciclo de dependência econômica e construir um futuro mais justo e soberano para o país. A dívida pública deve ser vista não como um fardo inevitável, mas como um instrumento que pode e deve ser questionado e, eu diria mais, transformado. A experiência de outros países mostra que é possível enfrentar os interesses do mercado e colocar os direitos da população em primeiro lugar. Cabe ao Brasil seguir esse caminho, resgatando sua soberania e garantindo que os recursos públicos sejam utilizados para beneficiar a maioria e não uma elite privilegiada. Eu faço esta análise aqui não como um especialista em economia, que eu não sou. Sou apenas um professorzinho provinciano, mas como cidadão me acho no direito de opinar sobre esta questão e qualquer outra que envolva o meu país. Sei que não existe receita fácil para enfrentar essa questão. Não estou aqui apontando o dedo para governo A ou governo B, mas na minha opinião falta acima de tudo vontade e coragem política. Muita determinação para enfrentar essa questão. Ela pode ser enfrentada. É uma questão de coragem. É fácil? Claro que não. Difícil? Também posso dizer que é muito difícil. É impossível? Não é impossível. É preciso pagar um preço para isso. E eu acho que, acima de tudo, o povo precisa ser trazido para esse debate. Nenhum governante pode tomar uma medida, bater de frente com poderes tão fortes sem o apoio popular. O governo que aí está foi eleito com 60 milhões de votos, 60 e poucos milhões de votos, tem um alicerce muito grande. É preciso trazer esses eleitores, é preciso informar essas pessoas e enfrentar esse sistema que é nocivo para o Brasil e é nocivo para o povo brasileiro. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.